Bom, meus amigos, este é o início de uma caminhada. Estamos aqui no Centro de Estudos Escolásticos, uma salinha aqui na Cinelândia, que foi aprontada para receber estudos de autores, sobretudo de Santo Tomás de Aquino, mas deste período que é conhecido, que ficou consagrado como o período escolástico, que compreende, de acordo com algumas classificações, o período que vai do século IX até a alvorada do século XIV, digamos assim. E o primeiro encontro, infelizmente, estamos aqui começando esta caminhada, estou gravando a aula para uma sala vazia, por conta do pânico generalizado, pânico que tomou conta do mundo por causa deste coronavírus. Não era o que eu pensava fazer. A minha ideia era inaugurar a sala com ela repleta de pessoas aqui, mas a vida precisa prosseguir e eu escolhi um tema que é completamente a propósito da loucura coletiva que temos visto no mundo inteiro por causa de algo que, sendo real, seja lá qual for a sua causa, seja lá qual for o grau de letalidade que implica, não interessa, isto não interessa mais a esta altura do campeonato. O que interessa é que gerou uma crise mundial cujas consequências serão muito maiores do que a disseminação mesma do vírus. E o tema, a propósito, é o medo. O medo e bem comum é o título que eu dei a esta aula, e recorro a Santo Tomás de Aquino para definirmos o medo enquanto paixão da alma, uma paixão pertencente ao apetite irascível. Para explicar isto, abro um brevíssimo parêntese. Há dois grandes movimentos anímicos, grandes movimentos psíquicos, nisto aqui chamamos alma humana. Um é o movimento das paixões, do chamado apetite concupiscível, e o outro, o das paixões integrantes do apetite irascível. O professor Martin Etchevarry, assim como outros psicólogos de linha tomista, nos dizem que as paixões do apetite concupiscível são aquelas que nos impelem as coisas percebidas ainda no âmbito dos sentidos como boas, e as paixões do apetite irascível são aquelas que nos compelem a fugir do que é percebido como inconveniente ou como mal, ainda no plano sensitivo. Como é só um parênteses, eu não vou aprofundar isto porque não é o tema da aula, mas fique consignado que aquilo que os medievais chamavam de timor, o medo, é uma das paixões do chamado apetite irascível. Aqui atrás há um quadro. Eu costumo dar aula montando quadros sinópticos, porque penso que eles são bastante ilustrativos, porque nos dão uma visão panorâmica da questão tratada neste ou naquele âmbito de considerações, nesta ou naquela ciência. O que está aqui, antes de tudo, é uma frase de Santo Tomás que é a seguinte, passo a lê-la agora: timor est de futuro malo, quod excedit potestatem timentis. Ou seja, o medo é relativo a um mal futuro que excede o poder daquele que teme esse mal, o poder de reação, ou pelo menos ele presume que excede. Então, algumas considerações já saltam aos olhos, saltam à vista a partir desta definição. Está lá na Suma Teológica, Prima Secundem, questão 41, artigo 1º. Então, a primeira consideração está aqui arrolada no quadro, está aqui no papelinho que eu tenho aqui em frente.
é de que aquilo que se teme é um mal. Mas o que é um mal? Santo Agostinho, séculos antes de Santo Tomás, já no seu De Natura Boni, sobre a natureza do bem, obra que em 2005 eu trouxe à luz no Brasil pela editora Sétimo Selo, foi o primeiro grande opúsculo filosófico que tratava do problema do mal. Ele se perguntava: unde malum? De onde vem o mal? Ele concluía, ao fim e ao cabo, que o mal, ele não tem essência, ele é privação do bem devido. O exemplo que é bastante palpável, que eu costumo dar em aulas, é o seguinte: não é mal, por exemplo, para este charuto não enxergar, porque não está inscrita entre as potências inerentes a esse charuto, a forma deste charuto, a potência visível. Então, a cegueira para ele não é um mal, mas é um mal para mim e para cada um de vocês que me veem agora, porque nós, enquanto entes humanos, comportamos essa potência visível. Então, o mal é, diz Santo Agostinho, a privação do bem devido. Ora, alguém poderia indagar: se o mal é uma privação, como ele pode nos amedrontar? E aqui, com Santo Tomás, nós vemos nesta questão da Suma, que é interessantíssima, mas não apenas nela, que, embora o mal não tenha essência, como ele destrói algo da essência da coisa na qual ele inere, isto tem uma consequência, tanto para a coisa mesma, como para as pessoas e demais coisas que com ela se relacionam. Então, a cárie não é necessária ao dente. O mal é uma desnecessidade metafísica. Se é mal, não é necessário. Ora, sendo a cárie a privação do bem natural do dente, ela acarreta problemas. Essa privação, no caso do dente, traz dor. Ora, assim também com relação aos males de natureza física, como este, como também social, psicológica, etc. Ora, é algo que se teme. Então, o mal é sempre, diz aqui Santo Tomás de Aquino, na sua concisão escolástica, timor est de futuro malo, é sempre relativo a um mal futuro. Então, é um mal. E por que futuro? Porque ainda não se configurou como algo que atinge aquele que teme. Ora, se alguém está diante de algo verdadeiramente temível, um tsunami, uma pessoa na praia, vamos dar exemplos bastante palatáveis, bem fáceis de entender, porque eu não quero, numa aula como esta, encher as pessoas de jargões. Ora, o tsunami desponta no horizonte, a pessoa já o teme, mas ele ainda não a atingiu. Então, é neste sentido que é de um futuro mal, aquilo que se teme, né? É óbvio que depois que nós somos fisicamente atingidos, aí não resta nada além do que padecer o mal na própria carne ou na própria mente. Mas nós, como entes humanos, nós temos uma potência chamada por Santo Tomás de Aquino de potência cogitativa, que é um dos 4 sentidos internos, que nos faz estimar a realidade exterior já sob certo influxo da razão. Então, nós antecipamos na nossa mente o mal que ainda não sucedeu de todo. Então, todo mal é, de alguma maneira, para o homem, todo o temor, de alguma maneira, é para o homem de um mal futuro. Outra consideração a partir desta definição de Santo Tomás aqui na Suma: trata-se de um mal difícil de evitar. Ora, se algo é percebido como mal, porém, aquele que o percebe julga que é facilmente evitável, ele não vai ter medo. Nós tememos sempre algo que de alguma maneira julgamos ser
muito difícil ou relativamente difícil de evitar. Há pessoas que têm medo de males, digamos assim, de pequena monta. Alguém pode ter medo de uma barata, mas numa barata se pisa. Outra coisa é ter medo diante de um assaltante, que está com a arma, o cano de um revólver apontado para a cabeça da pessoa. Então há uma escala de temores e quanto mais temível é em si mesma uma coisa, mais ela tende a acarretar esse medo na alma da pessoa que contempla essa coisa e, portanto, como nós vamos ver aqui, é um medo que ele é psicofísico, ele tem efeitos no corpo e na alma. Então, o que se teme é um mal, o mal que se teme é futuro, pode ser um futuro próximo ou relativamente distante, o mal que se teme é difícil de evitar. E, por fim, para aquele que teme, lembremos aqui a frase inteira, que é a continuação da oração, quod excedit potestatem timentis, é um mal que excede o poder daquele que teme. Então, parece exceder as forças da pessoa que teme. Ora, dito assim, parece uma coisa bastante simples e evidente, mas é papel do filósofo transformar o óbvio, aquela coisa que é evidente para ele, em algo evidente para o maior número de pessoas, ou pelo menos para as pessoas que com o filósofo têm contato. E eu lembro aqui que evidência é, segundo Santo Tomás de Aquino, uma propriedade da verdade. Noutra formulação, é próprio da verdade ser evidente. Isto numa escala enorme, que vai daquelas coisas grandemente evidentes em si mesmas, mas não para nós, até aquelas coisas que são evidentes para a imensa maioria de nós. Então, assim, quem tem, por exemplo, um cientista político que tem um olhar arguto, consegue perceber certos males no seu tempo, naquilo que eles têm de potencialmente aterradores para um futuro próximo ou relativamente distante. Então, de alguma maneira, aquelas pessoas que se devotam à vida de estudos relativos à política, elas, se o fazem com competência, se adquirem esse arcabouço enorme que começa lá com os pré-socráticos, passa por Platão e Aristóteles, atravessa os estoicos, passa pelos neoplatônicos, alcança a Idade Média, se ela tem pelo menos uma notícia, se ela lê uma boa história da filosofia e sabe das principais teses políticas que se foram desenvolvendo no decorrer dos séculos e que tiveram consequências de ordem prática, ela é uma pessoa mais abalizada a dar uma opinião consistente com relação a males do presente e mais, ela enxerga com um olho de lince até onde esses males podem chegar. Pois muito bem, já fica desde logo antecipada aqui a consideração de que o tema da aula, o medo e bem comum, ele nos leva a colocar em cena duas visões políticas antagônicas. De um lado, aquela que eu chamo de maquiavélico-hobbesiana, ou seja, que tem o fundamento tanto em Nicolau Maquiavel como em Thomas Hobbes, que foram autores que, de alguma maneira, propuseram o medo como instrumento de ação política. Então, colocaremos de um lado esta corrente e de outro a corrente escolástico-tomista, que é aquela segundo a qual há um bem comum que transcende aos indivíduos e que deve ser custodiado tanto pelas autoridades políticas quanto pelas autoridades espirituais. E neste momento de coronavírus, em que o pânico toma conta do mundo inteiro, o papel dessas autoridades
deveria ser o de trazer palavras apaziguadoras para evitar o pânico, pois o pânico tem uma consequência social catastrófica. Ele atinge não apenas a política como a economia, como a própria saúde mental e física das pessoas que entram em pânico. Nós vamos ver aqui com Santo Tomás, mas eu poderia rolar psicólogos e psiquiatras contemporâneos que já consignaram de maneira cabal, cientificamente, que o medo faz mal para a alma se ele não encontra freios. Então, uma sociedade de pessoas amedrontadas é uma sociedade que reagirá desproporcionalmente em relação a um sem número de coisas que sucedem no dia a dia. Então, o medo, quando se entranha no tecido social, não tem outra função senão a de disseminar o desespero. Então, voltemos aqui a Santo Tomás, não pulemos etapas, né? Então, ele define o medo como uma paixão do apetite irascível, é uma das 11 paixões da alma, e o define como sempre relativo a um mal futuro. E entre as causas do medo, isso está no quadro aqui atrás de mim, ele arrola algumas. Primeiro, a força, ou seja, o poder daquilo que se teme. Ora, quem teme algo, teme justamente porque vislumbra nesse algo com potencial grande de ferir, matar ou prejudicar de alguma maneira aquela pessoa que teme. Então, a força daquilo que é temível é algo que pode, inclusive, aterrorizar as pessoas. Então, isso é uma das causas. A pessoa precisa presumir que aquilo que a amedronta, aquilo que lhe causa pânico, medo, etc., é algo poderoso. Ninguém tem medo de algo simplesinho. Ninguém tem medo de uma garoa, mas tem medo de uma tempestade tropical. Então, outro tópico, Santo Tomás nos diz que também causa o medo o amor do bem, que corre o risco de se perder caso aquele mal que se teme se realize. No caso do coronavírus, que é a pauta do momento, eu acho que vai ser durante todo esse ano, no mínimo, as pessoas temem perder as suas próprias vidas. Não é nada pequenino, porém, uma sociedade que tem pavor de morrer, uma civilização que tem pavor de morrer, já está morta e não sabe. É uma civilização em que os atos de santidade e de heroísmo já estão expurgados da polis, estão como que exilados da polis. E o poder político estimula o medo para tomar medidas, em geral, em favor dos próprios poderosos, medidas econômicas e políticas. Então, empréstimos que favorecem uma casta, aumento de impostos, leis que cada vez mais invadem a vida dos cidadãos de maneira abstrusa e absurda, enfim, sempre há alguém que lucra com o medo quando o medo se dissemina de maneira, digamos assim, irrefreável na polis. Então, só para não perdermos o fio da meada, entre as causas do medo está a força daquilo que se teme, o amor do bem que corre o risco de perder-se se aquilo que se teme, o mal que se teme, se realizar de maneira plena. Outra coisa que Santo Tomás de Aquino arrola como causa do medo, a debilidade do sujeito que teme. Ora, se alguém é desafiado a uma briga, se uma pessoa que tem deficiências físicas ou é fraca fisicamente é desafiado por uma que é muito forte, é óbvio que ela teme até perder a própria vida numa luta corporal, né? Numa luta desigual. Então, a fraqueza, quer física, quer psíquica, do medroso, né? Ela é um tônus, é uma espécie de
anabolizante do medo. Entre os efeitos, Santo Tomás arrola alguns. É óbvio que isso aqui são tópicos sumários, né? Porém, eu acho que para aquilo que nos interessa, eles bastam para montar um quadro geral. Efeitos físicos, diz Santo Tomás. E olha, pensemos no seguinte, é um autor do século XIII, um século medieval, e ele diz coisas que hoje estão comprovadas por neurologistas, por psiquiatras e por psicólogos. Um dos efeitos do medo é constringir o coração, ou seja, a pessoa tem um aperto no coração quando tem um medo. Quem de nós já não passou por isso alguma vez na vida, né? Ou várias vezes na vida? É um aperto no coração, né? Seja quando a pessoa teme algo de ruim que possa suceder a ela própria, ou mais ainda quando ela teme algo de ruim que possa suceder a alguém que ela ama. Dá um aperto no coração. Santo Tomás já tinha dito isso no século XIII. Constringe o coração. Outro efeito, empalidece. Quem é que já não viu a expressão aqui no Brasil, caramba, fulano ficou branco de medo, né? Ele está com um cagaço fenomenal, ele não pode ver, né, nem pensar naquilo que fica pálido. Santo Tomás tinha dito isso, século XIII. Aliás, isso é de senso comum, né? Santo Tomás tem méritos muito maiores do que este. Dificulta a respiração, está dito lá na Suma. Ora, quem já não sentiu no momento de medo, medo, inclusive às vezes é um medo de perder a própria vida, um acelerar do coração que vem acompanhado de uma falta, é uma espécie de respiração presa. Daqui a pouco nós vamos chegar na somatização do medo para concluir que muitas vezes o medo exagerado, ele desgraça com o sistema imunológico e a pessoa fica suscetível de um monte de doenças. No caso do coronavírus, que sabemos, né, até onde se dá crédito a ele, que é algo que afeta o sistema respiratório, né, não tenham dúvidas que muitas vezes a pessoa sente um sintoma qualquer e, dado o pânico mundial, ela já associa esse sintoma ao vírus, muitas vezes sem que haja qualquer conexão ou indício de conexão. Então, recapitulando, os efeitos do medo: o medo constringe o coração, empalidece, dificulta a respiração, mas outra coisa que Santo Tomás diz, faz tremer. Quem é que já não teve, numa situação de medo ou de elevado estresse decorrente do medo, sentiu, por exemplo, ao segurar alguma coisa, um tremor nas mãos? Depois ele vai dizer que inclusive esse tremor é sobretudo nas extremidades, mas um tremor na barriga, no peito, né? É algo que sucede. E se a pressão sobe, a pressão sanguínea, a pessoa pode morrer de infarto. Eu digo com conhecimento de causa, porque soube, eu já operei meu coração e depoimentos não só do meu cirurgião, do cirurgião que me operou, como de outros médicos, depoimentos relacionados à patologia que eu tive. Muitos médicos disseram, olha, já é considerado o número de pessoas que passaram aqui pelo hospital que morreram ao achar que iam ter o sintoma, desenvolveram o sintoma e acabaram, já que eram cardiopatas, por morrer mesmo, tiveram um infarto. Começaram por se sentir um pouco mal e aquilo foi crescendo em progressão geométrica. Então, a coragem, que é o contrário do medo, né, Santo Tomás dirá no outro ponto de sua obra, ela também é somatizada e tende a trazer um equilíbrio orgânico, psicofísico, mas faz tremer. Diminui as forças do corpo. Outro efeito, às vezes a pessoa, diante de um medo, ela fica apática. O medo a prostra de uma maneira decisiva e, portanto, ela sente que não vai conseguir lidar com aquilo e entramos no ponto em que muitas vezes o medo e a tristeza se correlacionam, né? Santo Tomás está aqui numa outra parte do quadro, né? Ele diz que
O medo habitual tem um nome, timidez. A timidez vem também de timor, de medo. O tímido é aquele que tem medo habitualmente de expor-se ou de como os outros o vão ver nesta ou naquela circunstância. Então, a timidez é uma espécie analógica de medo. Efeitos agora psíquicos, segundo Santo Tomás. O medo dificulta ou oblitera a mente. Ora, significa o seguinte: diante de um medo muito grande, a pessoa não pensa bem, ela esquece coisas que tem que fazer, ela não consegue deliberar, inclusive está aqui, olha, atrapalha a dinâmica psíquica e, portanto, diminui na pessoa a sua capacidade deliberativa. Imaginemos, por exemplo, eu já vi depoimentos de surfistas de ondas gigantes que sobreviveram a situações catastróficas porque, mesmo com o medo, souberam controlá-lo e eram treinados para tomar esta ou aquela medida diante de uma situação extrema. Muitas vezes a pessoa está se afogando, se ela fica apavorada, ela acaba por acelerar o processo e se afoga e morre. Então, o medo mata. Não percamos isto do nosso horizonte. Medo mata psicologicamente uma pessoa se for um medo desproporcional ou se for um medo atabalhoado. Então, outra coisa que Santo Tomás nos diz: o medo faz a pessoa perder a dinâmica psíquica porque faz a pessoa concentrar-se na imagem daquilo que a faz ter medo. Então, povoa a imaginação. Ora, se pensarmos bem, olha só, a pessoa que está submetida a muito medo, até sonhar com aquela coisa que ela teme, ela sonha. O que é o sonho senão o imaginar fora do estado de vigília? No sonho nós vemos imagens, espectros. E quando o medo é excessivo, assim como também quando alguém é um cientista que está lidando com um problema muito importante, às vezes acorda de madrugada depois de perceber que chegou a solução de um problema que ocupou toda a sua estrutura psíquica, por exemplo. Tanto o medo como o amor, etc., essas coisas, quando são excessivas, elas invadem o universo da imaginação. E a imaginação, segundo Santo Tomás de Aquino, ela é um dos 4 sentidos internos e tem 2 funções principais: reter e conservar as imagens, assim como também a de associá-las, criando inclusive nela própria entes que não existem na realidade, por exemplo, unicórnios. Então, a imaginação como potência sensitiva interna, ela cumpre um papel importantíssimo. E no caso do medo, ela muitas vezes se desordena. Então, só para recapitularmos, efeitos psíquicos: aperta o coração, empalidece, dificulta a respiração, faz tremer, diminui as forças do corpo. Efeitos psíquicos principais: dificulta ou oblitera a mente, concentra a alma na imagem que se teme, atrapalha a dinâmica psíquica, invade a imaginação e, portanto, traz muitas dores. O medo dói. O medo dói. Faz a pessoa doer. Eu aqui no quadro pus outras considerações, Segundo Santo Tomás de Aquino, está ali em cima, eu não tenho no papel, o medo atual é o que ele chama de temor simpliciter, é um termo latino, a palavra simpliciter no vocabulário do latim clássico geralmente pode traduzir-se por simplesmente, por um advérbio. Agora, no latim de Santo Tomás, ela pertence a um glossário conceptual, ela significa em sentido absoluto. Então, o medo em sentido absoluto é este temor, é esse temor. E esse é o medo atual. E o medo habitual, como eu disse ainda há pouco, é a timidez. E os efeitos? Pensemos bem nos efeitos. Ele vai enumerando. No ânimo, conturbação. A pessoa se sente conturbada, ou seja,
perturbada. Então é um efeito direto, que decorre diretamente do medo. Outro, no corpo, tremor e terror. A pessoa fica aterrorizada. Não estamos vendo isso agora no mundo? As pessoas estão tão neuróticas que pensam que tem que tomar medidas para combater o vírus, do qual elas conhecem coisas apenas por informações oficiais, né? Porque elas não são, a maioria de nós não é médico, né? Então nós temos que dar crédito a terceiros e as pessoas ficam aterrorizadas e começam a tomar um monte de medidas, né? Não é à toa que os supermercados estão cheios de gente comprando papel higiênico, né? Literalmente parece que estão se cagando nas calças. Já há supermercados aqui no Rio de Janeiro sem papel higiênico, né? Tem um aspecto risível no meio dessa tragédia, sem dúvida. É algo tragicômico. Mas Santo Tomás, nós vamos vendo aqui, com o que se vai dizendo ao longo desta aula, o quão realista ele é. Na cabeça, ou seja, na mente, horror. O horror é uma espécie de fantasmagoria que invade a mente e a pessoa sente uma espécie de repugnância, tem esgares de repugnância, esgares ontológicos de repugnância, e aquilo aumenta ainda mais aqueles efeitos iniciais, a constrição do coração, o acelerar dos batimentos cardíacos, a falta de respiração, tudo isso que, sendo somatizado, desequilibra a pessoa. No rosto, o interessante é que se trata de um autor escolástico, ou seja, de um período medieval e que tinha muito menos elementos do que temos hoje, né, já que a medicina nos dá ressonâncias magnéticas precisas, exames de grande qualidade, mas assim, só com o senso comum e com a observação e com a experiência, esses autores chegavam a conclusões que hoje a ciência atesta de maneira acachapante. Então, no rosto, rubor, muitas vezes, né? Se, por exemplo, a pessoa tem medo de expor algo da sua intimidade, ou vergonha, que também é somatizada quando este medo acaba por se realizar, já que ela acaba por ser exposta em algo. Rubor e vergonha são, para Santo Tomás, dois efeitos visíveis no rosto. Por aí se vê que se trata de uma psicologia que estava atenta aos sinais no corpo provenientes, sobretudo, da alma. Nas extremidades do corpo, olha o que ele está dizendo aqui: rigidez. Às vezes a pessoa fica com a mão gelada, rígida, até as articulações da mão passam a ter certa dificuldade, ou seja, dificuldade de movimento. Tremor, que já foi dito, dormência. A pessoa às vezes sente a extremidade do corpo dormente, muito provavelmente porque há uma mudança no ritmo dos batimentos cardíacos, né, que podem acelerar-se, mas também diminuir, né? A pessoa pode ser induzida a uma bradicardite, que é uma diminuição pelo pânico, no caso, dos batimentos cardíacos. De repente o batimento desce muito, a pressão cai, o medo pode fazer a pressão cair, arterial, a pessoa tem um pico de pressão baixa e cai, né? Por aí se vê, porque lá na frente nós vamos associar isso ao bem comum, e a ideia é mostrar como o vírus aí que agora está sendo disseminado mundo afora, ele tem uma consequência muito pior do que o vírus mesmo, né? Em razão da intensidade, diz Santo Tomás, quanto ao grau, pânico, pavor e pânico. Se é muito, a pessoa fica completamente paralisada. Quanto à duração, espanto e torpor. É uma espécie de paralisia que faz com que a pessoa não reaja. Quantas vezes nós já observamos
ou em nós mesmos, ou em pessoas próximas, este efeito do medo. A pessoa fica paralisada, não reage, quando às vezes é para reagir, quando às vezes a situação exige uma reação pronta, imediata. E ali diz Santo Tomás, na mesma questão 41 da Prima Secunda e da Suma, que depois da tristeza, o medo é o que tem maior caráter de paixão. Paixão, já dizia São João Damasceno, e Santo Tomás o acolhe, é um movimento do apetite sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. A pessoa apaixonada, neste sentido metafísico, ela fica refém daquela imagem. Ora, no caso do medo, isso é gritante, salta aos olhos. Ele é capaz de engessar uma alma e deixá-la completamente à mercê, né? Deixar a pessoa à mercê das suas próprias más inclinações. Por exemplo, uma pessoa com a tendência hipocondríaca, por exemplo, ela num estado de pânico, ela piora, ela potencializa esse seu pendor hipocondríaco e pode chegar a estados da alma que podem levá-la à morte, E aqui eu peguei uma frasezinha do meu Cosmogonia da Desordem, de um artigo que foi escrito há mais de 10 anos, há 11 anos. Numa sociedade decadente, a vilania dos intelectuais, ou seja, os intelectuais se tornam vilões. Numa sociedade decadente, a vilania dos intelectuais acaba por tornar-se o sofisticado modelo para os atos insanos da multidão. Ora, aqui com intelectuais, para o caso de que se trata, que é o do coronavírus, eu estou a referir-me não a intelectuais de gabarito, filósofos, estudiosos, mas a essa subintelectualidade que povoa a nossa imprensa, que passa a ser o ponto, o trampolim da disseminação do medo. O jornalista típico, contemporâneo, é aquela pessoa que sabe pouco sobre muitas coisas e quase nada sobre coisa alguma. É o sujeito que é o especialista em generalidades, que hoje está aí, que são os repórteres em geral, Eles fazem uma faculdadezinha. Eu posso dizer porque eu sou jornalista, eu conheço o meu gado, Hoje eu sei que, infelizmente, entre meus pares, inclusive alguns dos meus pares da minha geração, a burrice graça e abunda, Assim, estamos, infelizmente, numa época de declínio, no caso brasileiro. Então isso é ainda mais visível, porque trata-se de pessoas que teriam, por dever de ofício, que elas precisariam dominar a linguagem, não conseguem nem sequer falar frases, períodos, orações de maneira congruente, não conseguem juntar as ideias, vivem de slogans. Então, num período de crise em que há um declínio civilizacional, a tendência é de que o medo aumente e de que aqueles subintelectuais de miolo mole, essa é uma expressão que o José Guilherme Melchior, que foi um escritor brasileiro do último quartel do século XX, ele usou para referir-se a Gilberto Gil e a Caetano Veloso. Ele dizia: estes dois são subintelectuais de miolo mole. Porém, mal sabia o José Guilherme Melchior, que já morreu, coitado, tem um bom tempo, que hoje Gilberto Gil e Caetano Veloso, perto dos jornalistas que vemos, parecem até ser intelectuais. Tal foi o declínio. Mas são estas pessoas que dão o tom do pânico. Então, definido o quadro generalíssimo do medo, segundo Santo Tomás de Aquino, e tudo o que se disse aqui é atual, embora ele o tenha dito
sob luzes metafísicas, teológicas, filosóficas, dialéticas, né, lógicas, etc., mais do que científicas no sentido contemporâneo do termo, não há nada aqui do que foi dito que não seja verdadeiro e de senso comum. Então, a segunda parte desta aula, ela vai ser a ponte entre esse pânico, esse medo e o bem comum, ou seja, de que maneira este medo, não só este atual, aliás, todos os medos que vêm sendo atirados sobre a cabeça dos cidadãos de bem do Ocidente nos últimos 30, 40 anos, como ele destrói as raízes da civilização ocidental e, no caso de que se trata agora, ele não só aumenta as patologias. O meu amigo Martinha Chiavarelli costuma dizer que a cultura contemporânea é patógena, ou seja, ela é fonte de doenças psíquicas. Só que no caso de que se trata agora é a política como gestora do medo, difusora do medo, incentivadora da covardia entre os cidadãos e, portanto, a política como um trampolim para o quinto dos infernos. Então, meus caros, eu digo como alguém que já passou perto da indesejada das gentes algumas vezes. Quem é a indesejada das gentes? É a morte, né? Que o temor excessivo de morrer, ele não é bom. Não é bom para ninguém, não é bom para os indivíduos, não é bom para as sociedades, não é bom para uma civilização que queira manter-se minimamente de pé, manter a identidade com o seu passado. E aqui também vai o meu depoimento como católico. Nós, como católicos, cremos que, além da polis humana, há a verdadeira pátria celeste, a polis celeste, a cidade de Deus, que é aquela para a qual estamos destinados de acordo com os desígnios da divina providência, mas também de acordo com a nossa colaboração com a graça. Então, que o medo não nos domine. Neste momento é preciso que as pessoas que estão fora dos grupos de risco deste vírus voltem a trabalhar, retomem as suas atividades, porque senão o que virá depois será muito pior, pelo desemprego em massa, pela incapacidade total de as pessoas botarem o pão de cada dia nas suas mesas, dificuldade para comprar remédios, ou seja, não pode o pavor de um vírus paralisar um continente, ou melhor, um ocidente inteiro. Nós precisamos do pão nosso de cada dia que pedimos a Deus na oração que Cristo nos ensinou. Então, meus caros, esta aula aqui ela é dividida em duas partes. A primeira está sendo disponibilizada gratuitamente para vocês no YouTube. A segunda, por ela, eu vou pedir a quantia módica de R$15. Vou separar um link para as pessoas poderem fazer essa compra, e não é por nada não, porque se eu quisesse enriquecer, eu não difundia Santo Tomás de Aquino, eu escreveria talvez um livro intitulado As Interseções entre o Pensamento de Bruna Surfichinha e Santo Tomás de Aquino. É só para pagar os custos deste espaço que foi montado para disseminar o pensamento escolástico, e eu julgo que é algo análogo ao que fizeram os monges quando a barbárie, os monges irlandeses, quando a barbárie tomou conta da Europa, começaram a copiar as obras da antiguidade e escondê-las para que, quando passasse a barbárie, alguém recuperasse aquele tesouro. Então, esse trabalhinho aqui é um trabalho de deixar a chama acesa, não só a da esperança, como também a da civilização. Um grande abraço.